Olá, boa tarde. Vamos mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar de dois assuntos diferentes. A gente vai falar da refração da luz, que é uma continuação, depois de vermos reflexão da luz, vamos para a parte de refração. E vamos falar também de lentes esféricas, que é uma continuação de espelhos. Então, primeiro, o que é a refração? Se a gente for lembrar, reflexão é quando a luz vinha, batia e voltava. Refração vai ser quando a luz está propagando num determinado meio, aí ela atinge uma superfície que está separando para um outro meio e a luz passa para esse outro meio. E uma coisa muito importante é, quando a luz sofre refração, necessariamente tem alteração da velocidade da propagação dessa luz. Quando a gente está falando de luz, a gente sempre pensa em velocidade, em frequência. A frequência não vai se alterar. Isso também é muito importante. A frequência ela é emitida pela fonte, a fonte emitiu, ela não altera mais. Agora, a velocidade, todas as vezes que ela mudar de meio, ela vai ser alterada. Pode ser que a velocidade fique maior ou menor, que é o que a gente vai ver mais à frente. Mas então, tá num meio, mudou de meio, sofreu refração. Tá num meio, bateu, continuou no mesmo meio, sofreu reflexão. Aqui eu coloquei um exemplo que não é Photoshop e é uma foto que mostra um ótimo exemplo de uma refração. Porque o que acontece? Como a luz está incidindo nessa parede aí está entrando na água, uma parede de vidro está entrando na água, ela está sofrendo refração suficiente para parecer que o corpo está num lugar e a cabeça está no outro. Está um pouquinho exagerado, mas a ideia é essa. Se a gente pensar num copo de água, quando tem uma moeda embaixo e ela parece que está um pouquinho mais acima, a gente também vai falar disso depois, que é sobre dióptros, tem tudo a ver com refração. Outro exemplo é quando você vai pescar e você tenta acertar o peixe e ele, na realidade, ele está mais abaixo. Você sempre tem que mirar um pouquinho mais abaixo do que você está enxergando. Aqui é outro exemplo, que é o exemplo que a gente costuma ver sobre refração. Bom, parece que esse cânodo está torto e ele não está. O que está acontecendo é que, por diferença de índice de refração, a luz está sofrendo desvios. Aqui eu deixei essa imagem para a gente saber que pode ocorrer refração e em meios que sejam mais refringentes, pode não voltar para o meio que estava inicial. E aí a gente vai dar o nome de reflexão total, também vai ser visto isso hoje. Então, o que acontece aqui nessa imagem? Foi incidido, um laser incidiu, passou pelo vidro, entrou na água. No que ele entrou na água, ele entrou com um ângulo suficiente que aí sim, aí ele deixou de sofrer refração, de sair da água, e ele passou a sofrer uma reflexão total. Então, são dois assuntos que caminham juntos na física, tanto a refração quanto a reflexão. Pode ser que num exercício de vestibular ou em um Enem, ele peça os dois juntos. Então, sempre que eu puder retomar com vocês conceitos de reflexão, eu vou retomar novamente. E aqui, a gente vai falar novamente da velocidade da luz. E eu fui pesquisar para trazer para vocês o real valor da velocidade da luz. Porque a gente é acostumado a dizer que a luz ela tem um valor de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, que quer dizer 300 milhões de metros a cada segundo. Mas na realidade é 299.792.458 metros por segundo. É um pouquinho abaixo desse número que a gente está acostumado. Mas para vestibulares, para provas, a gente usa o 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E se atentar que eu estou trabalhando com metros por segundo, eu não estou falando de quilômetros por hora. A gente usa como unidade o metros por segundo. Nos exercícios, eu vou retomar essa necessidade da gente sempre se atentar a tem que estar na unidade correta, porque senão ocorre o erro.
Então, até quando agora eu vou falar para vocês sobre índice de refração e vou falar sobre velocidade da luz em outros meios que não seja no vácuo, sempre eu estou tomando por base o metros por segundo. E o que acontece? A gente começa, então, pensando na luz no vácuo e vamos compará-la com outros meios. Toda vez que mudar de meio, eu reparo que a velocidade da luz vai diminuir. Por quê? Porque a maior velocidade que eu tenho da luz é quando ela estiver no vácuo. Ela não tem barreiras no vácuo. Então, a gente vai calcular um índice de refração. Para cada meio, eu tenho um índice de refração diferente. E o que o índice de refração vê? O índice de refração, então, se vocês olharem, eu coloquei uma fórmula que é a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. Quanto maior o índice de refração, mais refringente é o meio. Menor é a velocidade de propagação da luz no meio. Como assim? A luz, ela está na maior velocidade possível dela quando ela está no vácuo. A gente também vai trabalhar que, se eu falar a palavra ar, também tem a ver com como se fosse a velocidade da luz no vácuo. A gente vai esquecer a parte de resistência do ar na maior parte dos exercícios. E aí, a hora que ela encontra um meio, eu quero comparar qual é a velocidade da luz nesse meio. E para isso eu crio um índice. Como na fórmula do índice, a gente tem a velocidade da luz no vácuo em cima, que é a maior possível, sendo dividida por algo menor, esse valor sempre está acima de 1, o que é interessante. Então, se eu pegar o índice de refringência da água, é maior do que 1. O índice de refringência do vidro é maior do que 1. O índice de refringência do diamante, que é um índice de refringência enorme, super alto, é muito maior do que 1. Isso quer dizer o quê? Que a luz no diamante se propaga muito mais lento do que no vácuo. Na água, a mesma coisa. Isso é uma característica de onda eletromagnética. Então, às vezes, pode ser que o exercício não queira falar só sobre luz, e ele acabe falando sobre alguma outra onda eletromagnética. Vocês vão entender como refração da mesma maneira. Vai sofrer refração, vai sofrer reflexão. No vácuo, ela tem a velocidade maior. Em outros meios, ela tem a velocidade diminuída. E eu falei isso, né? Eu já adiantei. A gente vai ter o vácuo e o ar como sendo a mesma coisa na maior parte dos exercícios. Eu vou esquecer. Às vezes a gente está vendo um exercício que fale lá da parte de mecânica ou de cinemática, que fale de queda livre, a gente pensa na resistência do ar. Aqui, nessa parte de refração, a gente ignora a resistência do ar e a gente vai trabalhar os dois como tendo um índice de refração igual a 1. Então, tanto pode ser que o exercício fale no vácuo, como na maior parte dos exercícios, ele fala sobre o ar. O ar vai ter o índice de refração igual a 1, porque é da onde a gente vai tomar nossa base e a partir daí a gente saber os demais valores. Normalmente a água gira em torno de 1,3 e só que vocês não precisam ter esse valor decor dos índices de refração. Eu acho que saber decor o índice de refração no vácuo, no ar, vale muito a pena. Te deixa com uma vantagenzinha na hora de fazer o exercício, mas é um item dado. Agora, o cálculo dos demais índices são questões de exercícios. Não é nada para se saber decor, por isso que não tem uma tabela aqui que a gente fale, agora a gente vai decorar os índices de refração. E aí, as leis de refração. São duas leis. E aqui eu vou enfatizar muito, muito que eu tenho o raio incidente, eu tenho o raio refratado e novamente a normal. Eu já falei na normal na hora da reflexão e agora para refração, então é mais interessante ainda. Por quê? Aqui, a gente olhando pelo desenho, eu tenho o quê? Eu tenho aqui esta reta normal, a gente pega a superfície, pega 90 graus da superfície.
Então, tá lá a nossa reta normal. A hora que um exercício falar para você que tem um raio incidente, ele não vai te dizer aonde está. Ele vai te dizer, é 60 graus. Ele está querendo dizer com a normal, nunca com a superfície. A menos que ele te fale especificamente, olha, este raio está com a superfície 30 graus. Se ele falar, é um raio incidente de 30 graus, é com a normal. É um raio incidente de 60 graus, é com a normal. Isso daqui é muito importante, porque a maior parte dos erros de exercício de refração se devem a esse ponto. E aí, o que acontece? Então, a gente entendeu que tem um raio sendo incidido, né? Ele está no meio. Aqui é o meio em que ele está, inicialmente. Aí, ele vai mudar de meio. Ele vai passar, então, pela superfície e vai mudar de meio. A hora que ele muda de meio, a gente vai chamar de raio refratado. Então, novamente, o raio refratado, a hora que eu falar assim, esse raio refratado tem um valor de 15 graus. Não é com a superfície, sempre com a normal. Eu repito isso várias vezes para não deixar com que vocês errem. Porque eu já vi muito exercício em que o aluno vai e coloca, assim que o exercício disse, o índice de refração o raio de incidência é 30. A pessoa vai e marca aqui com a superfície. Não, é para marcar sempre esse daqui. Então, falei 60 graus, por exemplo. Então, ele incidiu com 60 graus e ele vai refratar com 30 graus. Aonde eu marco 30 graus? Aqui com a mesma normal da superfície, certo? E aí, a gente tem mais coisas, então, aqui no nosso desenho. A reta normal, que eu falei sobre ela. Depois da reta normal, esse ângulo de incidência, o ângulo de refração, o índice de refração do meio 1. Se for o ar, o índice de refração do meio 1 é 1. E o índice de refração do outro meio, certo? Então, do meio incidente e do meio refratado. Em alguns exercícios, ele vai falar sobre o meio que passa e o meio que provém. Provém é da onde está vindo a luz, então é o incidente. E o que passa é o meio que está passando a luz, então é o refratado. E agora a gente vai para a primeira lei da refração. Bom, a primeira lei da refração fala o quê? O raio de luz incidente, RI, o raio de luz refratado, RR, e a reta normal, N, estão contidos em um mesmo plano. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, que eu vou ter aqui a minha superfície, ok. Aí, eu vou fazer a minha normal aqui. Se a gente lembrar de plano cartesiano da matemática, é isso que ele quer dizer. Um plano, para estar no mesmo plano, está no mesmo plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o raio incidente, o raio refratado e a minha reta normal. Tá tudo no mesmo plano, certo? Primeira lei de refração, tranquilinha, bonitinha. Aí, a gente vai para a segunda lei da refração. É a lei de Snell-Descartes. É a lei que mais é usada para a parte que todo exercício, a grande parte dos exercícios que pedem refração, a gente acaba usando essa lei. O que ele diz para a gente? Que a razão entre os senos dos ângulos de incidência e de refração é igual à razão dos índices de refração entre os meios. Bom, a gente pode dar uma descansada e volta para entender um pouquinho melhor, em um minutinho, essa lei.